Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Quero pedir a você que for chegando, que possa fazer a sua saudação, dar aquela paz do Senhor. Boa noite. Fico muito grato pela sua presença conosco aqui nessa transmissão. É uma transmissão diferente, no sentido de que normalmente na sexta-feira nós não estamos juntos, mas dessa vez, por um motivo de força maior, nós estamos aqui para ministrar o nosso culto de estudos bíblicos. Durante a semana não foi possível estar com os irmãos. Na quarta-feira estivemos representando a nossa 34ª associação numa reunião junto com o Departamento de Evangelização e Missões. Então não foi possível estarmos aqui. Então, dissemos aos nossos amados irmãos que estaremos aqui fazendo a nossa live de estudos bíblicos nessa sexta-feira. Então agradeço aí a sua presença. Peço que você também vá informando como é que está aí o áudio. Se está ok. Que daqui a pouco nós vamos iniciar aí a nossa quarta lição, o nosso quarto estudo, falando sobre santificação. Nós demos uma pequena parada na metade do mês de junho, em função de estarmos aí trabalhando com o nosso mês de aniversário, o mês de junho, e assim trouxemos assim alguns convidados para estar ministrando a palavra de Deus conosco. Mas já se foi, né, o nosso mês de aniversário, e agora estamos retomando aí as nossas atividades. A irmã Lene já nos saudou com a paz do Senhor. Irmã Lene, família conosco. Obrigado, irmã Lene. Deia está aí também dando seu feedback, dizendo que graças a Deus, né? Por enquanto o áudio está bom. Deia, Alain, irmã Nem. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos orar? Vamos orar. Pedir ao Senhor que esteja nos direcionando durante essa transmissão, que Ele nos faça entender os seus propósitos, principalmente no que diz respeito à santificação, né, sem a qual ninguém o verá. Então, vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse momento com temor e tremor diante do Senhor para falar mais uma vez sobre esse assunto da santidade. Nos ajuda, Pai, para que isso não venha a ser somente mais uma palavra, mais uma ministração que entra no nosso coração, mas que possamos entender o que de fato tal aspecto significa e que possamos pôr em prática durante todos os dias da nossa vida. Nós não queremos ser crentes nominais, não queremos ser só religiosos, não queremos estar apenas arrolados ao rol de membros de uma comunidade, mas nós queremos fazer aquilo que agrada o seu coração. Nos ajuda, Pai, nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. O irmão Geraldo também já chegou aqui, está nos saudando com a graça e a paz. Obrigado, irmão Geraldo. Seja bem-vindo. Irmã Lúcia também, que deve estar aí juntinho do irmão Geraldo vendo esse estudo.
A irmã Áurea também já apareceu aqui. Obrigado, irmã Áurea. Seja bem-vinda. A paz do Senhor. Deus te abençoe. A Sinara, a Cíntia, a todos que estão aí nesse momento também. Silvana também está nos saudando. Boa noite. A paz do Senhor também. Silvana, Deus te abençoe. A Milton e as meninas aí também em sua casa. Então vamos lá falar então um pouquinho mais sobre santidade. E hoje nós vamos estar falando sobre o temor de Deus e a santificação, como elas andam juntas. Será que esse temor tem a ver com medo, tem a ver com espanto? E por conta desse temor a Deus, nós devemos nos afastar dele? Será que é esse o conceito que está envolvido dentro dessa palavra temor? Então, já que eu tenho tanto medo de Deus, é melhor eu andar longe dele, né? Não quero conta com ele, não. Ele é santo demais, ele é bom demais, e enfim, eu não sou tão bom assim, então é melhor ele viver a vida dele e eu viver a minha. Será que é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite? Vamos pensar um pouquinho sobre o que é que tem a ver temor a Deus e santificação. O que é que nós temos observado, irmãos, nesses últimos dias? Temos observado que está acontecendo um grande número de conversões. Aliás, esse novo censo, que deveria inclusive ser publicado agora em 2020, não sei se será, inclusive deve mostrar que o número de evangélicos aumentou mais ainda. Estamos aguardando aí a resposta desse censo, mas é bem provável que talvez a gente chegue à casa aí dos 30% de evangélicos na nossa nação. Mas apesar desse grande número de conversões, e isso muito fruto de todo o uso que está se fazendo das redes sociais, da mídia, da TV, a evangelização também, o discipulado ele não tem acompanhado esses novos convertidos, não na mesma velocidade, não na mesma intensidade da evangelização. E por conta disso, o que a gente percebe são pessoas que ainda continuam a conviver com o pecado, mesmo congregando, e por vezes congregando já há anos no seio de uma comunidade evangélica, sem temer nenhum tipo de problema ou consequências dessa prática contínua no pecado. Às vezes até já estão ocupando algum cargo, algum serviço, algum ministério, alguma liderança na frente da igreja, mas não foi tratado ainda nessa área dos vícios, dos pecados, justamente porque a igreja também tem pecado nesse sentido. Nós temos ido até onde o pecador está, temos trazido esse pecador para o seio da igreja, trabalhando para que ele venha a ser batizado, incluso no rol de membros, mas a terceira parte do fazer discípulos, que está descrito lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, na verdade isso já vai estar no 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, esse trabalho de discipulado, ele tem deixado um pouco a desejar. E aí essa falta de acompanhamento dos novos crentes e amparada também com disciplina bíblica e sadia, porque a ideia da disciplina não é punir, mas trazer a realidade, amadurecer aquele que está caindo no pecado, isso, quando visto nos novos decididos, por vezes tem até atraído os próprios crentes mais antigos às mesmas práticas pecaminosas, porque o crente mais antigo vai dizer, bom, o novo crente está fazendo, todo mundo está vendo o que ele está fazendo e não está sendo tratado, então eu acho que deve ser normal, né? Isso deve ter sido pecado numa outra época, hoje não é pecado mais, então acho que dá para a gente dar uma aliviada e errar junto. Pois é, e o que é que a gente observa nesses últimos dias? O que a gente observa é que os casos de aconselhamento no que diz respeito a sexo antes do casamento, a gravidez no namoro, aborto,
uso de drogas, adultério, tem crescido. Só que ele não cresce antes desses fatos acontecerem. Infelizmente, nós estamos tratando ou aconselhando casos como esse depois que eles acontecem. Isso é descoberto, como diz, né, no ditado popular, depois do leite ser derramado. E aí nós não vamos tratar mais de maneira preventiva desses casos, mas vamos acabar tratando já de maneira corretiva, né, pós-acontecimento. E muitas vezes, irmãos, o problema não está no púlpito, não, tá? Acontece que, por vezes, o pastor, o líder que está à frente, ele inclusive fala acerca disso. Só que, quando se fala em santidade, quando se fala em vida de pureza, por vezes, alguns desses líderes eles são chamados de ultrapassados. E o resultado disso, né, me perdoem aí a expressão, é que há um descaramento cada vez maior por parte de algumas pessoas que preferem continuar errando, pecando, não ligando para o quesito da santidade. São pessoas que dizem, me deixem em paz porque eu quero ficar do jeito que eu sou. Eu não estou fazendo mal a ninguém, estou vivendo a minha vida. Então, até cita, né, aquela frase que por vezes está em para-choque de alguns caminhões. Deus deu a sua vida por todos para que cada um cuide da sua. Então quer continuar errando e não quer que ninguém o aconselhe, o exorte, para que ele possa voltar, né, ou tenha, na verdade, uma vida de santidade. O que a gente está percebendo, então, é que essa geração na qual nós estamos vivendo, ela está perdendo a noção do que é que significa temer a Deus. Por isso, essa ideia de nós estarmos mostrando, então, o que é que significa temer a Deus e qual a sua ligação com a santificação. Vamos ver? O que é que significa temer a Deus? Temer a Deus é respeitar ao Senhor. Então, o primeiro ponto que nós vamos estar tratando é justamente isso. É nesse temor que é refletido no respeito à figura de Deus. Por meio desse temor, nós acabamos demonstrando a quem nós de fato devemos respeitar. Quem é que nós respeitamos? Normalmente, nós respeitamos pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas. Normalmente os nossos pais, chefes nos trabalhos, professores, por vezes autoridades também governamentais. Nós até podemos não concordar com a fala, com as atitudes de algumas dessas pessoas que nós citamos, mas quando queremos chegar até ela, quando chegamos, né, quando temos coragem de chegar para conversar, é com muita reverência, é escolhendo as palavras para tentar dialogar, né, com aquele que é autoridade sobre a nossa vida. Ora, irmãos, se nós respeitamos essas figuras terrenas que são autoridades sobre nós deveríamos ter uma reverência ainda maior diante de Deus. Afinal, Deus ele é a nossa suprema autoridade. Ele é o Criador de tudo e de todos. A palavra Senhor no Novo Testamento é a palavra Kyrios. Eu sempre bato nessa tecla, né? E o que é Kyrios? Kyrios é um senhor como autoridade máxima, como amo, como dono. Então imagine, se Deus ele criou a minha vida e a sua vida e tudo que está ao nosso redor, se ele é o nosso dono, se ele é o nosso amo, qual deve ser a nossa atitude diante dele? De igual?
eu posso exigir alguma coisa do Senhor, ele está no mesmo nível, no mesmo patamar que eu, ou ele é autoridade sobre a minha vida? Se nós, irmãos, respeitamos nossos pais e autoridades, e aí Romanos, no capítulo de número 13, o versículo de número 7, a parte C, vai falar a quem honra, honra, então a quem é digno de honra, nós devemos honrar. E se os nossos pais, se os nossos chefes, professores, se as autoridades governamentais, elas são dignas de honra, muito mais nós precisamos honrar ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que esse temor, essa reverência a Deus, ela vai nos impulsionar a honrar e a respeitar ao Senhor. Então, temor a Deus é igual a respeito e honra a alguém que é autoridade sobre a minha, a sua, as nossas vidas. Vamos a um outro ponto também sobre esse temor ao Senhor. Esse temor a Deus vai me fazer conhecer melhor a Ele. Quando a gente expressa, né, esse respeito e essa honra a Deus, logo nós somos impulsionados a conhecer mais quem Ele é. Deus, Ele quer se deixar conhecer. Mas como é que você vai conhecer alguém e vai deixar que ele se deixe conhecer se você não respeita? Será que se um vizinho lhe desrespeitar, você vai querer se mostrar mais para esse vizinho? Vai deixar que ele conheça os seus gostos, o que você gosta de fazer? Não, isso vai vir por meio de um respeito que vire uma amizade. E aí, quem sabe, de conhecido, de conhecida, vire um amigo, vire uma amiga. E quando a gente conhece pouco, nós temos que correr para a fonte dessa informação. E qual é a fonte de informação acerca de Deus? A fonte de informação acerca do Senhor é a palavra de Deus. Então, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você se aprofunda no conhecimento de Deus, mais apaixonada você vai ficar por esse Deus e mais sede de conhecimento dele você vai ter. Porque você vai perceber que ele é um Deus que não apenas te criou e te largou aqui na face da terra, mas por meio de uma série de versículos da palavra de Deus, por meio de toda a palavra de Deus, você vai perceber que Deus não desistiu de você, não desistiu da humanidade, que Deus enviou o seu melhor para poder te reconciliar, me reconciliar com Ele, para que nós fôssemos e pudéssemos ser continuamente amigos dele. Tudo isso a gente vai perceber por meio desse respeito e aprofundamento que virá por meio da palavra de Deus. Aliás, se você respeita ao Senhor, se você quer conhecê-lo, você vai perceber que até a sua adoração, no momento em que nós estivermos celebrando e bendizendo ao nome do Senhor, ela vai ficar mais fácil. Existe uma coisa chamada louvor espontâneo, que a Bíblia também vai chamar de cântico novo. E vez por outra, dependendo de quem está ministrando uma canção, ele vai falar para que você cante uma coisa bonita para Deus do seu coração, para que você cante esse cântico novo, fale a Ele aquilo que você está sentindo. E se você não tiver o que falar, ou se você não tiver conhecimento acerca de Deus, se você não busca Deus, talvez você ali durante até uns 15, 20 segundos, você diga, Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso, mas depois de alguns segundos você vai acabar se calando, né? Talvez a igreja toda se cale. Por quê? Porque só se conhece o básico de Deus, como se Deus fosse limitado, como se talvez por meio da sua ida ao culto, à celebração, você conseguisse ter todo o respaldo acerca do Senhor.
Então, ali dentro do espaço eu respeito a Deus e ali é o lugar onde eu vou buscá-lo. Não, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, busque a Deus, tenha sede de Deus, queira conhecer esse Deus, para que por meio disso você possa amá-lo ainda mais diante de tudo aquilo que ele é, diante de quem ele é e do que ele se propõe a ministrar às nossas vidas. E aí você vai perceber que até essa adoração ao Senhor vai ficar mais fácil, porque não será uma adoração apenas litúrgica, não será uma adoração apenas baseada naquilo que o cantor está ministrando, naquilo que a projeção está mostrando, mas será por conta da sua vida de adoração para com Ele. Então, quando você teme a Deus, você acaba conhecendo melhor a Deus. Se você teme a Deus, você acaba encontrando mais intimidade com Ele, até fruto daquilo que nós falamos anteriormente. Você teme a Deus, conhece ao Senhor e cada dia mais fica mais íntimo dele. Olha o que está escrito em Jeremias, no capítulo de número 29, no versículo de número 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando a gente teme ao Senhor, respeita ao Senhor, tem vontade de conhecer a Ele, tem vontade de buscá-lo e buscá-lo de todo o coração, nós acabamos o achando. Ele se revela a nós. Meu irmão, minha irmã, não queira viver o ordinário de Deus, o comum de Deus, porque o nosso Deus não é ordinário, ele é extraordinário. Então, queira viver esse extraordinário da parte do Senhor. O que é que você imagina que Deus pode fazer por meio da sua vida? Será que você já está fazendo tudo, o máximo que é possível diante do Senhor? Será que não tem algo mais que Deus deseja fazer na sua vida? Será que não tem um degrau a mais que você possa galgar, que você possa alcançar e por meio disso ministrar mais, falar mais, viver mais, demonstrando que está tendo intimidade com Deus? Você só pode ministrar aquilo que você tem. O que você não tem, aquilo que você não conhece, você não pode ministrar. E Deus quer se revelar a nós, mas isso só vai acontecer quando nós o buscarmos com toda a força possível, com todo o nosso coração. Ele quer revelar os seus caminhos, os seus desígnios. Ele quer se mostrar íntimo de todos aqueles que são fiéis. Olha o que está escrito aí em Salmos, no Salmo de número 25, no versículo de número 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer os seus decretos, a sua aliança, os seus propósitos. Meu amigo, você já parou para pensar nisso? Conhecer o projeto de Deus, conhecer os planos de Deus. Aliás, a palavra no Novo Testamento, lá em João, vai falar que ele não quer nos chamar apenas de servos, mas ele quer nos chamar de amigos, porque aos amigos ele dá a conhecer os seus planos. Não é isso que acontece com os seus amigos, com o seu rol de amizade? São pessoas em que você confia, que você fala dos seus planos, da onde você quer avançar, como você quer chegar, e por vezes contar com essas pessoas para atingir esses objetivos. Você já pensou? Deus, o Criador do universo, de todas as coisas que existem, da minha e da sua vida, que tem todos os nossos dias contados nas suas mãos, que conhece cada um de nós pelo nosso nome. Ele quer ter intimidade conosco, ele quer mostrar os seus desejos para nós, mas para isso a gente precisa seguir esse caminho do respeito, da intimidade, porque sem isso nós não vamos então conhecer mais a Deus. E isso vai nos levar então à nossa primeira conclusão nesse estudo que está falando sobre temor e santificação. É por meio do temor ao Senhor que nós seremos levados a
respeitá-lo e a ser íntimo dele. Então, quando você teme, você respeita, você honra, você vai ter o desejo de conhecer, e ele vai se dar a conhecer, e ele vai se mostrando a cada dia mais para nós, e nós então vamos poder dizer que somos sim íntimos do Senhor. Talvez na sua cabeça você lembre de alguém que marcou a sua vida ou que marca a sua vida no tocante a isso. Parece que é uma pessoa que vive do lado de Deus. Quando essa pessoa fala, você sente aquele calor no coração, percebendo é Deus que está falando, é Deus que está ministrando. Não dá vontade de largar aquela pessoa. Sabe por que isso acontece? Porque essa pessoa com certeza é alguém que teme, treme, respeita e honra ao Senhor. Só que Deus quer que você também seja essa pessoa que treme, que teme, que honra e que ama ao Senhor. Por que não ser essa referência também na face da terra? Por que as pessoas não podem olhar para você e dizer, ali está um homem, ali está uma mulher diferente, que quando abre a sua boca, eu sinto a presença de alguém, de algo diferente. E aí, ó você apontando, ó você mostrando que esse algo, esse alguém, esse movimento diferente que esse outro está sentindo é Deus. Olha a oportunidade aí de testemunhar, de falar bem acerca do Senhor. Primeira coisa que precisa acontecer é isso. Eu preciso temer a Deus, respeitar a Ele, para que então nós consigamos chegar a essa intimidade. Vamos lá continuar? Temer a Deus também é tremer diante do Senhor. E para a gente falar um pouquinho então sobre esse temor que tem a ver com tremor, a gente precisa falar um pouquinho sobre o significado original da palavra temor, e que a gente está falando que esse temor vai levar à santificação. A palavra temor, tanto do hebraico pahad, você pode falar isso? Pahad, né? Esse had escarrado, né? Pahad. É muito comum esse som gutural, esse som que sai da garganta, engraçado, ele é típico, né, dessas línguas semíticas, aquelas línguas ali do Oriente Médio. Então, essa palavra temor do hebraico pahad e também do grego phobos, da onde você tem, por exemplo, a palavra fobia na nossa língua, ela é uma somatória da palavra respeito e da palavra tremor. Portanto, essa palavra que foi traduzida para nós como temor, esse temor que nós devemos ter diante do Senhor, se trata de um medo sadio. Como é que é isso, pastor? Medo sadio, medo daquilo que a gente tem medo, a gente corre, né? A gente não quer conta. Só que esse medo não é um medo que faz mal. Não é um medo de ficar aterrorizado, como, por exemplo, o medo de você passar numa rua deserta e ter ali aquele sentimento de que algo pode acontecer, alguém vai lhe roubar. Não é o medo de você que gosta de assistir um filme assim de suspense ou de terror e de acontecer ali uma cena daquela que se chama jump scare, né? Que são aqueles sustos que acontecem e ali você ficar assombrado. Esse medo sadio tem a ver com esse respeito e reverência pela consciência de saber diante de quem nós estamos. E diante de quem nós estamos? Nós estamos diante do Senhor e do Criador de todo o universo. Mas como é que a gente não fica aterrorizado? Pior ainda, porque se for um filme da televisão, eu sei que é um filme. Se for alguém que pode vir tentar me assaltar, eu tenho como correr, enfim, e mesmo que isso se consolide, eu tenho a quem buscar, vou numa delegacia, tento chamar a polícia para que possa me ajudar, mas é o Criador do universo, eu vou me embora, é doido, não quero conta, não. Você não precisa ter medo, porque se você hoje entregou o seu coração a Jesus,
Você faz parte do time desse Senhor do universo, do Criador do universo. Então, ó, ele é o nosso general, ele é o nosso capitão, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso mestre. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O problema surge quando? O problema surge justamente quando as pessoas elas não tremem mais diante de Deus. Justamente por aquele sentimento de estar em pé de igualdade, ou por achar que Deus não está presente ali naquela localidade. Então essas pessoas elas podem aprontar e permanecer impunes. É aquela ideia que nós tanto temos combatido de achar que o lugar da adoração é tão somente no ambiente em que nós congregamos, né? No templo, na igreja, como nós queremos chamar, no edifício, no prédio. Então ali eu tenho temor, ali eu tenho reverência, ali eu sei como me vestir, eu sei como falar, eu sei como me portar em relação ao outro. E normalmente é isso que acontece no ambiente quando nós estamos reunidos, né, irmãos? Parece que ali, então, esse parrad, ou esse phobos, ele é manifestado, tranquilão. Mas e quando nós saímos da nave do templo? Será que o Senhor não nos acompanha? Será que nós estamos ainda com a visão que se tinha do Antigo Testamento, de que o lugar da manifestação de Deus era só no templo? Não era a visão que Deus queria passar, mas foi a visão que foi captada, né? A visão de que se no espaço religioso eu temo, eu tremo, eu sou santo, eu posso fazer o que eu quiser fora. E isso foi um grande erro que incorreu sobre Israel e é um grande erro que pode incorrer nas nossas vidas, se nós acharmos que esse temor ele só deve ser realizado quando nós estamos reunidos para cultuar a Deus. Se ele é o criador do universo, ele é muito maior do que todo esse universo que ele criou. Ele está em todo lugar, ele é onipresente. Por isso esse temor deve me acompanhar onde quer que eu vá. A gente precisa também entender esse tremor diante do Senhor como a maneira que ele tem de nos ensinar justamente quem ele é. Imagine que ele nos deixasse livre à vontade, sem nenhuma lei, para que a gente servisse ou estivesse diante dele do jeito que nós bem entendermos. Será que haveria temor? Será que haveria respeito? Será que haveria honra? Será que nós entenderíamos quais são as regras para nós termos uma vida de santidade? Então, o objetivo de Deus não é impor medo nas pessoas, mas a ideia dele é mostrar, sim, de maneira didática, que é ele quem manda. É ele que dá as regras e não nós. Eu queria que isso ficasse bem gravado na sua cabeça. Você não serve a Deus do jeito que você quer. Tem muita gente que, inclusive, por vezes, ao achar que em uma determinada comunidade de fé está muito difícil, está muito complicado, eu vou mudar para uma outra porque eu não estou me agradando da maneira que as pessoas celebram a Deus aqui. Pera aí, meu irmão. Pera aí, minha irmã. A regra é dele. Quem ensina é ele. A santidade é algo imposto na palavra dele. Então você pode ir para uma comunidade mais tradicional, como uma comunidade mais carismática. Você vai perceber que em todas elas há essa orientação, que nós precisamos nos santificar, e há regras sim, para que nós nos mantenhamos santos diante dele. Um exemplo claro disso está em Êxodo, no capítulo 19. Nós não vamos ler aqui ele todo por conta do tempo, mas se você abrir e folhear, né, passar o olho rapidamente aí, em partes de Êxodo, no capítulo de número 19,
você vai perceber que Deus ele ditou regras para que o povo pudesse ter um encontro com ele. Deus sempre falou apenas a Moisés, e ali, antes de entregar o decálogo, antes de entregar os 10 mandamentos, ele disse que ia se manifestar para todo o povo, né, de maneira visível. E ele ditou como é que o povo deveria se comportar para poder perceber a presença dele. Então, durante 12 dias, o povo se preparou, lavou as suas vestes, se consagrou. Deus deu a ordem, inclusive, para que ninguém tocasse no monte. No terceiro dia, então, ele se manifestou. Em Êxodo 20, 18 e 19, inclusive, a gente vai ver o resultado dessa manifestação de Deus diante do povo. Êxodo 20, 18 e 19 está escrito o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos e o clangor da trombeta e um monte fumegante, e o povo, observando de longe, se estremeceu, e ficou de longe. E disseram para Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. O temor, ele foi tão grande ali, por meio do povo de Deus, que eles disseram: não, você que está acostumado, Moisés, a falar com Deus, não, fale só você. Se é dessa forma que ele se manifesta para você, para depois falar com a gente, não, meu querido. Fala você, pega aí quais são os mandamentos, traz para a gente, porque eles entenderam, né, que estavam de fato diante de alguém muito maior, muito mais poderoso do que cada um deles. E, por vezes, infelizmente, o que a gente percebe é que perdemos essa reverência, esse temor, e quando isso acontece, Deus ele usa a sua metodologia, usa a sua didática também para informar que ele vai derramar sua ira. Foi o que ele fez usando a vida do profeta Jeremias, já para falar ali a Judá, né, sobre os pecados de Judá, e dizer por que ele iria derramar a sua ira. Então, em Jeremias capítulo 5, no versículo de número 22, nós lemos o seguinte: não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Então, Deus falando que se ele impôs limite, de tal forma que o mar fica na sua porção, a terra fica na sua porção, e por mais que o mar ruja, ele não ousa a ultrapassar essa porção. Será que nós temos o direito de ultrapassar os limites que Deus impõe para que nós sejamos santos diante dele? Nós temos ousadia para questionar Deus se o que ele fez é certo, se esse limite é certo, se esse limite é errado, que ele está sendo injusto por não permitir que eu tenha acesso àquilo que dá prazer à minha carne, ao meu coração. Tomemos cuidado. Temer a Deus e tremer diante dele significa buscar entender também a sua maneira de nos ensinar. Vamos seguir? Temer a Deus, que é tremer diante dele, nos faz também nos afastarmos
das teologias erradas. Existe um pensamento de que Deus ele é somente bondade. Inclusive, há aqueles que acham que no final de tudo, Deus vai salvar todo mundo. Que Deus é bom, né? Deus é aquele paizão, é aquele vozão, é a figura, né? Que o mundo tem sobre Deus. É aquele vozão, né, que pega o neto, e aí o neto tá pronto, quebra tudo dentro de casa, e ele não liga, faz ho, 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 é o Papai Noel, né? Que aparece só para dar presente. E isso, irmãos, tem muito a ver com a falta de conhecimento de Deus. Porque se nós tememos a Deus, se nós temos intimidade com Ele, se nós lemos a Sua palavra, nós vamos saber sim que Ele é amor, mas vamos saber também que Ele é justiça. E Ele sabe para nos ensinar a caminharmos de maneira correta, a exercer o seu juízo sobre aqueles que não andam na linha, daqueles que não querem acompanhar o que Ele quer. E aqui eu vou ler dois textos. O primeiro dos textos está em Romanos no capítulo de número 11, no versículo de número 22. Romanos 11, 22, somente a parte A, tá bom? Então, em Romanos 11, 22, na parte A, está dizendo o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas ele também exerce juízo, por isso também ele é severo. Vamos fazer também a leitura de Hebreus. Hebreus no capítulo de número 10. Hebreus 10. Versículo 31. Olha o que está escrito. O quê? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui está falando, claro, de consequência de julgamento, de juízo de Deus sobre aquele que acha que o nosso Deus é tão somente bondade, né? E lá em Naum, lá entre os profetas menores, Naum, no capítulo de número 1, no versículo de número 13, vai dizer o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor, de acordo com o texto, é tardio em irar-se, mas ele se ira. Então, por mais que ele dê oportunidades, ele tem um limite para essas oportunidades que ele dá. E por meio do seu grande poder, jamais ele vai inocentar aquele que é culpado. Então, a menos que aquele que está errando, ele se arrependa, ele estará sujeito, mesmo no tempo da graça, porque os irmãos viram que eu li 3 versículos do Novo Testamento e um versículo do Antigo. Então, mesmo no tempo da graça, nós temos que ter ciência que o Deus que é amor também exerce juízo. E esse juízo, ele pode nos alcançar também nesse tempo da nova aliança. Afinal, o salário do pecado é a morte, né? O texto lá em Romanos 6, 23 vai falar acerca disso. Então, tomemos cuidado com a teologia incorreta. Vamos avançar. Por meio desse temor a Deus, que tem a ver com esse tremor que nós temos diante dele, nós também entendemos que Deus, ele quer recuperar o pecador. Esses limites, eles não são impostos porque Deus quer nos ver sofrendo.
ele tem prazer em nos punir. Não é assim. Tanto que o Senhor, por vezes, é comparado com um pai. E o pai, ele não pune o filho por prazer de punir. Ele pune, ele corrige o filho para que esse filho possa fazer escolhas corretas, possa tomar o caminho correto. Então, se os nossos pais terrenos, com todas as suas limitações, conseguem ministrar de maneira correta esse conceito da disciplina, nós temos que entender que ainda mais o Senhor ele tem esse desejo de nos recuperar caso nós estejamos andando no caminho errado. E dois textos bíblicos vão deixar isso bem claro. O primeiro deles está em Provérbios, no capítulo de número 28, no versículo de número 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual o jeito do Senhor nos disciplinar quando nós estamos incorrendo nessas transgressões? A gente nunca vai avançar, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai dar aquele passo a mais, nunca vamos ser úteis como nós poderíamos ser diante do Senhor, porque o pecado está criando essa barreira de separação. Por quê? Porque se está encobrindo, está se colocando debaixo do tapete. Então não tem como alcançar misericórdia. O Senhor quer ministrar misericórdia, mas a pessoa está se mostrando impenitente, está achando que está fazendo certo, está achando que Deus não liga. Mas o que confessa essas transgressões e deixa, olha aí, há uma atitude aqui diferente, não é atitude apenas de falar que está fazendo, de confessar, mas confessar e expressar esse desejo de deixar de praticar essas coisas que vão de encontro à santidade do Senhor. São essas pessoas que vão alcançar misericórdia. São essas pessoas que vão crescer mais, que vão amadurecer mais, que vão ter excelentes conselhos, que vão mostrar que estão no centro da vontade de Deus, que vão avançar para onde o Senhor quer, que vão falar do jeito que o Senhor quer. Por quê? Não são perfeitas. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas nós temos que dar lugar para que o Espírito Santo de Deus ocupe cada vez mais espaços nas nossas vidas, de maneira que nós pequemos menos a cada dia que a gente vá viver. Lá em 1 João, no capítulo de número 1, no versículo de número 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é o pecado que o Senhor não pode perdoar? O Senhor pode perdoar todo e qualquer pecado. Toda e qualquer prática impura que esteja acontecendo nas nossas vidas. Mas para que esse perdão chegue até nós, é necessário que nós confessemos. Ele vai nos perdoar e nos purificar do peso do pecado, do vício, daquilo que quebra tanto a nossa santidade diante dele. Então lembre que ao tremer diante do Senhor, ao respeitá-lo com esse medo sadio, de tal forma que você confesse a prática do seu erro, você vai perceber que o desejo de Deus é nos recuperar por meio da sua disciplina e não ter prazer na punição. E esse temor e tremor diante do Senhor tem um objetivo, que é justamente nos afastar dessa vida de pecado. Então, termos a consciência de quem Deus é e tremermos por andar na sua presença vai ter esse objetivo. O objetivo de nos distanciar do pecado.
foi o que aconteceu com o povo diante da manifestação de Deus, né? Então imagine ali algo semelhante, quem sabe, né? A um vulcão entrando em erupção, né? Pertinho ali do povo, e ali era a manifestação de Deus, era a maneira que Deus tinha de demonstrar que ele estava presente. E como o povo havia se consagrado, né, e se preparado para se encontrar com Deus, então caiu a ficha, estamos diante do Criador. E lá em Êxodo 20 está escrito, respondeu Moisés ao povo, né, diante do temor com o qual eles estavam, né, porque eles pediram para Moisés falar com Deus. Se isso aí é Deus, então fale você. Então Moisés disse ao povo, não tem mais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, irmãos, essa é a noção de temor. É um temor que está lá na casa de oração? Sim. Mas é um temor que precisa me acompanhar aqui em casa. É um temor que me acompanha no quarto, no banheiro, na sala, assistindo ao filme que eu estiver assistindo, acessando o site que eu estiver acessando, assistindo a série que eu esteja assistindo na rua, olhando para onde eu estiver olhando, eu tenho que ter a noção. Deus está aqui. Se Deus está aqui, se eu temo e se eu tremo a Deus, eu não posso cometer o pecado que está batendo a minha porta. Por isso que esse temor e esse tremor deve estar sempre diante de nós. Se nós não temos essa noção de que o Senhor de toda a terra está em todo lugar, a gente acaba perdendo a vergonha de pecar e a gente peca mesmo, né? A gente erra. Deus não está aqui, Deus está lá na igreja, né? Deus só se manifesta quando de maneira litúrgica, né? De maneira ritualística, nós estamos reunidos. Então aqui durante a live ele até pode estar aparecendo, né? Na igreja ele pode estar, mas terminou a live, terminou o culto, ele vai lá sentar no lugar, vai ficar no quartinho dele, na sala dele, né? Não é assim que os filmes colocam Deus no trono, numa sala toda branca, né? E ele chama quem ele quer e depois ele castiga quem ele quer. Lendo engano. Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Ele está em todo lugar. Ele está aqui agora em casa, enquanto eu estou ministrando desse estudo, mas ele está aí também na sua casa, ele está do seu lado, está atrás de você, está à sua frente, está ao seu redor. Pense nisso. Todas as vezes que você intentar pecar, pense, Deus está aqui me vendo pecar, né? E o Deus que é tardio em irar, ele se ira. Inclusive, se nós conhecemos pessoas que agem assim, né, são pessoas que são religiosas, pessoas que quando estão no ambiente religioso até agem bem, mas fora do ambiente religioso elas cometem os piores pecados, as piores atrocidades, nós podemos ser usados pelo Senhor para trazer essas pessoas à sensatez. Mas para isso, não adianta eu ter uma vida insensata. Não adianta eu conhecer toda a palavra de Deus e não viver essa palavra, porque eu vou estar como os escribas e fariseus que não têm autoridade nenhuma para falar acerca do Senhor, ministrar a verdade acerca do Senhor, porque eles conhecem muito bem a letra, mas não movem nem o dedo mindinho para colocar em prática. Então, esse temor ao Senhor, ele deve me levar a me afastar do pecado. Se Deus está em todo lugar, ele está aqui, e eu devo ter vergonha, né, de fazer algo que desagrade a ele, na sua presença que está em todo lugar. Vamos avançar? A conclusão, a segunda conclusão a qual nós chegamos é essa. Tremer diante do Senhor vai me levar a pensar duas vezes antes de pecar. Né? Se eu respeito, se eu tenho certeza da manifestação do Senhor em todo lugar, todas as vezes que eu pensar
em pecar, eu vou lembrar que eu não posso. Deus está aqui. Temer a Deus é ter atitudes de obediência, porque não vai bastar apenas você ter o desejo de conhecer o Senhor, nem bastar apenas você saber que Ele está em todo lugar e que Ele pode punir, né, aqueles que são injustos diante dele. O temor ao Senhor tem que me levar a ter uma atitude proativa, e essa atitude proativa é essa atitude de obediência. Então não adianta honrar a Deus da boca para fora. Esse foi um alerta que o Senhor levou para Israel já por meio do profeta Isaías. O profeta Isaías, que viveu ali por volta do ano 700 antes de Cristo, e todas as vezes que um profeta era levantado no Antigo Testamento, era levantado para chamar a atenção do povo, quando ele estava andando fora dos seus caminhos, ele testemunhou da incoerência do povo de Deus, né, que se mostravam, digamos assim, excelentes adoradores, mas curtiam a vida adoidada no que diz respeito ao pecado. E o que foi que Deus mostrou a esse povo? Lá em Isaías 29:13, está escrito o seguinte: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O que Isaías está demonstrando aqui é que Deus não está cego para as nossas atitudes. Ele percebia a destreza, o primor do povo dentro do espaço religioso, cumprir com as regras as que ele chama de regras maquinalmente aprendidas, né? Então, foram aprendidas robotizadamente, né? A gente pode trazer aqui para o nosso contexto algo robotizado, algo que foi aprendido talvez a força, foi aprendido, como a gente fala, né, por osmose, automaticamente, mas eles não conseguiram entender o cerne da questão, de tal forma que a sua boca, né, aqui é uma figura de linguagem para mostrar que com a parte externa do corpo estavam tentando agradar a Deus, ou diziam que estavam agradando a Deus, mas o seu coração, né, o seu interior, as suas verdadeiras intenções estavam longe de Deus. A gente fala muitas vezes, né, de pessoas que parece que não estão ali no culto, estão ali presentes, estão com o corpo presente, mas a mente distante. A mente pensando na conta que vai pagar, a mente pensando, quem sabe, no lanche que vai comer depois da administração, mas não está totalmente presente ali, aonde Deus está ministrando, aonde Deus está falando. São exemplos de pessoas, né, que, assim, estão presentes ali no ambiente religioso, mas as suas atitudes, né, e isso vai ser refletido em frutos, vão demonstrar que são somente pessoas religiosas. E como isso tem a ver com o nosso contexto atual? É aquilo que Mateus vai retratar ali, Mateus 13:25, na parábola do joio e do trigo, o joio que foi jogado pelo inimigo no meio do trigo. Eu espero que você não queira ser joio, meu irmão, porque o joio foi jogado pelo inimigo. Você queira ser trigo, queira ser alguém com vida, porque religioso não tem vida. E além disso, ele tenta atrair outras pessoas para cair nessa mesma cilada, nessa mesma enrascada. E quem é joio não vai para o céu. Quem é joio vai ser atado em molhos, né? Vai se juntar. Sabe como um molho um coentro, um molho de um hortelã, de uma cebolinha? Pois é, vai ser amarrado daquela forma e vai ser jogado no fogo, viu? Esse é o destino do joio. E o trigo, sim, vai ser colhido para estar no reino dos céus. Então,
Você não pode concordar com esse jeito de ser, de honrar ao Senhor só com a boca. Não honre o Senhor apenas com a boca. Honre com o coração, com a boca, com todo o seu ser. Mas tem que ser uma adoração em espírito e em verdade. Tem que ser uma vida contínua de adoração. Vamos avançar? Quem teme ao Senhor, quem tem Jesus na vida, mostra atitudes diferentes. A verdadeira conversão, ela vai mudar os padrões, ela vai mudar o jeito de ser, vai mudar os valores, vai mudar os comportamentos antigos. Afinal, lembre daquilo que nós falamos desde o início da administração. Quem manda, quem dá a última palavra, não sou eu, não é você, é o Senhor Jesus. É o que vai dizer 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Se eu estou em Jesus, se Jesus vive a minha vida, eu tenho que dar espaço para que o Espírito Santo venha mudar, venha transformar. Não pode haver uma área que eu diga, não, aqui não, Senhor. O Senhor pode tocar em todas as áreas da minha vida, mas aqui, esse aqui é o meu cantinho, essa aqui é a minha área, essa parte do coração o Senhor não toca. Não. Tudo se faz novo. E se tem algo que não agrada a Deus, você precisa deixar ser tocado. Porque quem ama Jesus vai mostrar uma vida diferente. Vai mostrar que busca, então, duas coisas. Busca se afastar do mal e obedecer à palavra de Deus. Olha o que diz aí em Efésios, capítulo de número 4, dos versículos 25 a 32. Efésios 4, de 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha aí, primeira coisa que a gente deixa a mentira e se apega à verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou não deixe o sol se pôr e continuar irado. Tá irado, tá acontecendo alguma coisa, vai resolver essa questão. Não dê lugar ao diabo, se afasta dele. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Então, não vamos nos meter em corrupções. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nada de palavrão. Palavra agora é palavra de edificação. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todas as vezes que erramos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Longe, ó de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Se a nossa casa era lugar de gritaria, irmão, era lugar de guerra, longe de nós. Antes, sede o quê? Uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual é o padrão? O padrão é o Senhor Jesus, padrão de santidade. Quem teme a Deus mostra a vida diferente. Quem teme a Deus é radical e não aceita vida dupla. Olha aí o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, a Deus e a Mamon. Então, se você quer amar
Ame a Deus, meu irmão. Ame ao Criador do universo. Ame aquele que tem propósito para mim, para você. Olha Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 15, 16, está escrito: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É a palavra de Deus aí em Apocalipse 3:15. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que tomar posição, e essa posição é posição de intimidade, de conhecimento, de busca ao Senhor, porque o Senhor requer integridade de nós. O que é integridade? Interesa. Deus não nos quer só em um momento, em um dia da semana, em um espaço. Deus nos quer e nos quer santos em todo lugar. Então, nada de vida dupla, busquemos intimidade com Deus. E aí nós chegamos à terceira conclusão. Terceira conclusão que vem por meio desse estudo: a temer a Deus é ter atitudes de obediência. E essas atitudes de obediência vão nos levar a ter uma vida coerente diante do Senhor. Uma vida íntegra, inteiramente dedicado a Ele, e não uma vida dupla. Há também aí as outras conclusões às quais nós chegamos hoje. Temer ao Senhor vai nos levar a respeitá-lo e a sermos íntimos dele. Ele vai se deixar conhecer, e nós vamos saber quem de fato é o Senhor. E temer ao Senhor nos fará tremer diante dele, será um medo sadio que nos levará a pensar duas vezes antes de pecar. Então é tempo da gente buscar aí uma autoavaliação. Será que não é hora de mudar? Lembre-se que Deus, ele quer ser íntimo daqueles que o temem. É o que está escrito no Salmo de número 111, no versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. Então, que nós sejamos achados como aqueles que temem e tremem diante do Senhor, conhecendo por meio do respeito, pecando menos a cada dia e tendo atitudes de santos, como nós fomos chamados a ser. Ser de santos, como o santo é o Senhor. Então eu quero agradecer a sua presença aqui conosco nessa noite em que nós estivemos falando sobre santificação e temor ao Senhor. Eu espero que você tenha conseguido compreender. Me coloco à disposição também para tirar toda e qualquer dúvida que você tenha. Fala aí conosco, manda um zap. Você que não é da nossa igreja, você pode mandar aí o seu contato por meio do Messenger, que nós também estaremos à disposição para falar com você, para disponibilizar também os nossos contatos, para que você possa falar conosco. E eu espero que essa ministração sobre santidade tenha tocado no seu coração. Eu quero dizer para a nossa igreja, mais uma vez, afirmar que no domingo nós estaremos reunidos presencialmente às 17h30, ou seja, às 5h30 da tarde, ali no nosso templo. Mais tarde eu vou enviar um vídeo para os irmãos para falar aí um pouco sobre as atitudes que nós precisamos tomar para estar presente, quem é que pode estar presente, quais são os cuidados que nós vamos precisar ter para que a gente esteja celebrando ao Senhor juntos. E lembrando que nós vamos realizar também a ceia do Senhor nesse domingo, dia 5, ali, durante aquela celebração presencial, tá? O que a gente tem de intenção é, entre 19 horas a 19h30, estar disponibilizando nas redes sociais a gravação daquilo que nós vamos estar realizando presencialmente. Essa é a intenção do nosso coração. A gente vai tentar fazer alguns testes, ver se há essa possibilidade, tá?
mas vamos fazer de tudo para estarmos presentes ali no próximo domingo, às 5h30 da tarde, ali na sede da nossa igreja, tá bom? Então, conto com você, conto com as vossas orações também para esse reinício das nossas atividades. Os homens, as mulheres, jovens, adolescentes estejam atentos aí, já estão sendo convocados para fazer parte ali da força-tarefa de ajuste dos itens necessários para que nós possamos estar presentes no próximo domingo. Então preste atenção, se coloca à disposição, né? Vamos respeitar aí os horários para que não haja um amontoamento ali fora de ordem, mas se a gente prestar atenção às convocações, vai ser possível a gente preparar direitinho ali o nosso espaço para estarmos juntos com segurança. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui ouvindo acerca da santificação, no que diz respeito ao temor que nós precisamos ter pelo Senhor. Tenha misericórdia de nós que fazemos parte dessa geração, uma geração que por vezes te despreza, zomba do Senhor, é uma geração irreverente, que acha que pode tratar o Senhor como igual e pode ditar as regras da nossa convivência. Nos ajuda a temer e tremer diante de Ti. E por meio disso a Te conhecer cada vez mais, saber quais são os limites que o Senhor tem reservado para nós, e por meio disso também ter uma vida coerente com aqueles que dizem que te amam e te buscam. Nos ajuda, Senhor, a pecar menos, a errar menos, a acertar mais e testemunhar mais acerca desse Deus que pode transformar toda e qualquer vida. O Senhor nos deu uma excelente noite na sua presença. Continue a cuidar de cada um de nós. Eu quero colocar aqui diante de Ti a vida de seu Beto, já agradecendo porque recebemos notícias de que ele tem melhorado. Muito obrigado, que o Senhor possa levantá-lo completamente em nome de Jesus, para que ele possa glorificar o seu nome. Toma a vida da irmã Mene também nas suas mãos, que ela possa ser livre dessa doença. Cuida ali de todos que estão na sua casa, de Eduardo, de Larissa, livrando todos eles do mal em nome de Jesus. Dessa forma nós te oramos gratos, Pai, em teu nome. Amém. Obrigado, irmãos, pela vossa presença aqui nessa transmissão. Que Deus os abençoe e nos vemos logo mais no domingo presencialmente em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.